Eles se cumprimentam diante das câmeras, assinam tratados, falam de paz e segurança global. Mas por trás desse sorriso diplomático, gente, existe um plano antigo, um plano que a Bíblia já revelou. E hoje eu quero mostrar para vocês como a paz pode ser o disfarce perfeito do anticristo. Você já reparou como os líderes mundiais usam sempre as mesmas palavras? Paz, segurança, ordem global, unidade. Parece bonito, não é? Parece nobre até. Mas existe algo, meus irmãos, que poucos percebem. A Bíblia não apenas previu que isso aconteceria, gente. Ela alertou que esse seria o método. Eu não estou falando de teoria de conspiração, não. Eu estou falando de padrões proféticos, de estratégias descritas há mais de 2.500 anos pelo profeta Daniel. E se você abrir os olhos agora, vai ver que esses padrões estão se repetindo, exatamente como foi anunciado. Agora, a pergunta que ninguém está fazendo é essa: e se a maior ameaça profética não vier disfarçada de guerra, mas de paz? E se o anticristo não quebrar as nações pela força, mas as unir pela diplomacia? E se o maior engano da história vier embalado em discursos de harmonia e progresso? Hoje nessa live eu quero te mostrar 3 coisas que vão mudar a forma como você enxerga o noticiário. Primeiro, como a paz pode ser usada como ferramenta de controle. Segundo, o que a Bíblia revela sobre líderes que prometem segurança, mas exigem submissão. E terceiro, os sinais práticos que você pode observar agora. Sinais de que esse plano já começou. Juntos nós vamos descobrir que a profecia não está distante, ela está acontecendo. E o mais assustador, a maioria das pessoas estão aplaudindo. Fique até o final, porque o que você vai ver aqui pode salvar a sua fé de um dos maiores enganos espirituais já registrados. Mas antes de continuarmos, eu quero saber, da onde é que você está assistindo essa live, esse vídeo? Comenta aí para mim saber, tá? Nós queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Se inscreva também no canal Povo da Fé Oficial, ative as notificações e compartilhe essa live para que mais pessoas despertem para a verdade bíblica. E para quem não me conhece, por fim, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui em Moçambique, como também lá nos ribeirinhos da Amazônia, como lá em Moçambique, né, na África, e aqui nos ribeirinhos da Amazônia, no Brasil. Lá nós cuidamos de mais de 5.000 crianças e aqui mais de 300 de crianças nos ribeirinhos da Amazônia e também aqui no interior de São Paulo. E eu te convido a fazer missões conosco, fazendo uma semente aqui no QR Code ou nas informações que vão passar abaixo desse vídeo durante toda a live, mas no final eu trago atualizações de tudo que está acontecendo ali, tá bom? Se você estava procurando um lugar sério, que faz missões, que é transparente, que presta contas e que realmente está aqui para servir o seu próximo, você encontrou o Ministério Povo da Fé. E mais no final, você vai conhecer um pouco mais sobre esse ministério que tem abençoado tantas vidas, tá bom? Bom, vamos começar pelo que você pode ver. Pelos fatos, tá? Porque a profecia não é uma fantasia distante, não. Ela se manifesta em padrões reais, em movimentos políticos que você pode acompanhar no noticiário, por exemplo. E aí quando você aprende a identificar esses padrões, irmã Cláudia, a Bíblia deixa de ser um livro antigo, irmã Maria. E ela se torna o quê? Um manual de interpretação do presente. Nos últimos anos, gente, algo mudou na forma como o mundo se organiza. Não estou falando de uma mudança pequena ou regional, não. Eu estou falando de uma reconfiguração global. Blocos econômicos estão se formando, moedas digitais estão sendo testadas por governos, acordos de cooperação militar e tecnológica estão sendo assinados entre nações que antes eram rivais. E tudo isso, gente, está sendo vendido sobre o mesmo discurso: paz, segurança e estabilidade, irmão Fabrício. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Essa não é a primeira vez que a história
testemunha esse tipo de movimento. Quando a gente olha para trás, para os grandes impérios que dominaram o mundo, a gente descobre um padrão assustador, né? Roma não conquistou o mundo apenas pela força das legiões. Roma ofereceu algo irresistível, sabe? A Pax Romana, a paz romana. Uma promessa de que sobre o domínio de Roma haveria ordem, comércio, proteção, e as nações aceitaram. Entregaram sua autonomia em troca de segurança. E quando perceberam o preço real dessa pax, dessa paz, já era tarde demais. Esse é o mecanismo, gente. Primeiro, cria-se uma crise. Pode ser uma guerra, uma pandemia, um colapso econômico, algo que gere medo coletivo. Aí, segundo, apresenta-se uma solução centralizada. Um líder, uma aliança, um sistema que promete resolver tudo, desde que todos cooperem. E terceiro, exige-se conformidade. Aqueles que resistem são rotulados como ameaças à paz, como inimigos do bem comum. E assim, meu amigo, passo a passo, a liberdade é trocada por proteção. Agora, observe o que está acontecendo hoje. Observe como certos líderes globais falam sobre a necessidade de governança global. Como organizações internacionais propõem sistemas unificados de identificação digital, de moeda, de saúde pública. Como discursos políticos repetem as mesmas frases. Ninguém estará seguro, gente, até que todos estejam seguros. Precisamos de soluções globais para problemas globais. Essas frases parecem até razoáveis, mas elas carregam uma mensagem oculta. A soberania individual e nacional precisa ser sacrificada em nome do coletivo. E aqui entra a Bíblia. Porque o profeta Daniel, ele não estava apenas registrando sonhos e visões, não. Ele estava descrevendo os ciclos. Ele viu reinos se levantarem e caírem. Viu impérios que começaram com promessas de ordem e terminaram exigindo adoração. Já no capítulo 7 de Daniel, 4 bestas representam 4 reinos. E o último reino, o mais terrível, é descrito como diferente de todos os outros. Ele devora, esmaga e pisoteia. Mas antes de fazer isso, ele se levanta prometendo algo que nenhum outro reino prometeu: controle total, disfarçado de proteção total. Daniel, capítulo 8, vai mais fundo. Ele descreve um líder que se levanta quando os transgressores chegarem ao auge. Esse líder, ele é descrito como alguém que entende intrigas, que prospera, não pela força, mas pela astúcia. Ele destrói os poderosos e o povo santo. E faz isso de uma forma assustadora pela paz. Agora o versículo 25 é cristalino. Com astúcia fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Aí você percebe o padrão? Não é pela força bruta, meu amigo. É pela astúcia, pelo engano, pelas pessoas que vivem despreocupadamente, que aceitam as promessas sem questionar, que trocam vigilância por conforto. E há outro detalhe profético que a gente precisa considerar aqui também. No capítulo 11 de Daniel, o profeta descreve um rei que vai fazer o que lhe aprouver. Esse rei se exaltará, falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e prosperará até que a ira se complete. Mas antes disso, ele fará algo estratégico. Ele honrará um Deus estranho. Ele criará uma nova forma de lealdade. Uma lealdade que não se baseia apenas em território ou etnia, mas em aceitação de um sistema, de uma marca, de uma identidade global. Agora, junte as peças. Um líder que promete paz, que centraliza poder através de cooperação aparentemente voluntária, que usa crises para legitimar controle, que exige lealdade não apenas política, mas também moral e até espiritual,
que rotula dissidentes como ameaças. E que no final, gente, exige algo que a Bíblia sempre alertou: conformidade absoluta. Isso não é ficção, não. Isso não é paranoia do pastor Giovanni. Isso é padrão profético. E se você prestar atenção no que está acontecendo agora, vai perceber que os blocos estão sendo montados, as alianças estão sendo formadas, os sistemas estão sendo testados. E o discurso? O discurso continua o mesmo: paz, segurança, ordem. Jesus foi direto quando alertou os discípulos no Monte das Oliveiras, gente. Ele disse: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem, isso precisa acontecer, mas ainda não é o fim. Mas logo depois, ele acrescentou algo crucial: muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O engano não vai vir apenas por falsos milagres, não, gente. Vai vir por promessas que parecem certas, por soluções que parecem necessárias, por uma paz que esconde uma prisão. Então a pergunta que fica é a seguinte: como poderemos identificar esse engano antes que seja tarde demais? Como podemos discernir entre uma cooperação legítima e uma estratégia de controle? E mais importante, o que a Bíblia nos instrui a fazer quando a gente vê esses sinais se cumprindo diante dos nossos olhos? Essas são as perguntas que vamos responder aqui nos próximos minutos. Porque se o plano já começou, a gente precisa saber qual é a atitude que devemos tomar. O que, de fato, devemos fazer. A vozinha está indo dormir? Ô vozinha, dorme com Deus, tá? Que Deus te abençoe e uma boa noite. Gente, quem não deixou o like ainda, deixa o like, tá bom? Vamos subir essa audiência. O que eu vou falar daqui para frente vai mudar a sua maneira de pensar. Vamos aqui ao coração da revelação. Porque existe algo que a maioria dos cristãos não percebem quando lê sobre o anticristo. A imagem que temos dele foi moldada por filmes, por ficção, sabe? Por interpretações sensacionalistas, irmão Paulo. A gente imagina um ditador cruel, um tirano óbvio, alguém que o mundo inteiro reconheceria como maligno desde o primeiro momento. Mas a Bíblia, ela pinta um quadro completamente diferente. E é justamente por isso que o engano será tão eficaz. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, ele faz um alerta, na verdade, ele faz um alerta que deveria nos tirar o sono. Ele diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Preste atenção nessa sequência, gente. Não é durante a guerra que a destruição vem, é durante a paz. É quando todos estão tranquilos, confiantes, celebrando acordos e alianças, que o juízo chega. Porque a paz falsa, ela é o cenário perfeito para um engano. Quando as pessoas se sentem seguras, elas param de vigiar. E quando param de vigiar, aceitam qualquer coisa. Paulo continua no capítulo 2 da mesma carta. Ele continua descrevendo o homem da iniquidade. Ele diz que esse homem se oporá e se exaltará acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Mas aqui está um detalhe crucial: ele não começará destruindo templos. Ele vai começar se assentando no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso não é uma invasão militar, é uma infiltração espiritual, gente. É alguém que usará símbolos religiosos, que vai falar a linguagem da fé, que se apresentará como solução para o caos moral e político do mundo. E as multidões vão o seguir, porque ele vai parecer ser a resposta que todos estão buscando. Agora vamos voltar a Daniel, capítulo 11 de Daniel, versículo 21. Lá o profeta descreve um rei que não lhe darão a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Aqui você vê a estratégia. Ele não conquista pela guerra, gente. Ele conquista pelo engano.
pela diplomacia, pelas palavras certas no momento certo. E o versículo seguinte é ainda mais revelador. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. O príncipe da aliança será quebrantado. Isso significa, gente, que até aqueles que fizeram acordos com ele, que confiaram nele, que o legitimaram, vão ser traídos. Porque o objetivo nunca foi paz. O objetivo sempre foi poder absoluto. Mas tem uma camada ainda mais profunda, irmã Vera, nessa profecia. Daniel capítulo 8, versículo 23, descreve esse líder como alguém de feroz catadura e entendido de intrigas. A palavra hebraica usada aqui para intrigas carrega o sentido de enigmas, de discursos duplos, de linguagem que escondem intenções. Esse não é um líder que grita as suas ambições. É um líder que fala suavemente, que usa retórica sofisticada, que manipula significados. Ele dirá paz, mas planejará controle. Dirá unidade, mas imporá conformidade. Ele dirá segurança, mas vai construir uma prisão. E aqui entra algo que poucos pregadores abordam: a dimensão econômica e tecnológica do plano. No livro de Apocalipse, capítulo 13, João descreve uma besta que recebe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Mas essa autoridade não vem apenas por força militar. Ela vem por controle econômico. Entende? O versículo 17 é explícito: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso não é metáfora vaga, gente. É um sistema literal de controle comercial. Um mecanismo onde a participação na economia global depende de lealdade a um sistema específico. Agora, pense no que isso significa. Imagina um mundo onde a sua capacidade de trabalhar, de alimentar a sua família, de ter uma conta bancária, depende de sua conformidade a um padrão global. Não precisa ser uma marca física na testa ou na mão. Não, pode ser um código digital, uma identidade biométrica, um sistema que vincula o seu comportamento social, suas crenças declaradas, sua participação em certas instituições, a sua liberdade econômica. E tudo isso vai ser apresentado como progresso, como conveniência. Mas por trás da conveniência haverá controle absoluto. E aqui está a parte mais perturbadora. A Bíblia diz que as pessoas aceitarão isso voluntariamente. Apocalipse 13, versículo 4, diz que o mundo inteiro vai se maravilhar após a besta e vai adorar essa besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Eles não a temerão, eles a admirarão, porque ela terá resolvido crises, ela terá trazido ordem, ela terá prometido paz. E quando você promete paz no mundo caótico, meu amigo, as pessoas entregam tudo, inclusive a alma. O plano do anticristo não é um evento futuro distante, não, é um processo que já está em andamento, um processo que prepara o terreno, que normaliza ideias, que condiciona as massas a aceitarem soluções centralizadas. Cada vez que a gente vê um líder global falando de nova ordem mundial, cada vez que a gente vê sistemas digitais sendo impostos sem debate público, cada vez que a gente vê a liberdade de expressão sendo restringida em nome da segurança coletiva, cada vez que a gente vê a fé sendo ridicularizada ou criminalizada como extremismo, nós estamos vendo os tijolos sendo colocados. E se não acordarmos agora, meu amigo, quando o edifício estiver pronto, será tarde demais para a gente escapar. Aí a pergunta que fica não é: quando isso vai acontecer? Não, a pergunta é: o que eu faço agora que eu sei disso? Porque conhecimento sem ação é cumplicidade, gente.
E a Bíblia não nos deu essas revelações para sermos espectadores passivos. Não. Ela nos deu para sermos resistência ativa, para sermos luz em meio às trevas, para sermos aqueles que, quando o mundo inteiro disser paz e segurança, terão a coragem de dizer: vigiem e orem, porque o dia está próximo. Então, o que fazemos com essa revelação, pastor Giovanni? Como vivemos num mundo que caminha para esse cenário sem cair no pânico, mas também sem cair na ingenuidade. Porque existe um equilíbrio, gente, delicado aqui, tá? De um lado, temos cristãos que ignoram completamente os sinais, irmão Jean, que vivem como se nada tivesse acontecendo, que aceitam tudo, sem questionar. Sabe, do outro lado, temos cristãos paralisados pelo medo, obcecados por teorias, incapazes, sabe, de viver com propósito, porque estão esperando o apocalipse a qualquer momento. Mas a Bíblia nos chama para um terceiro caminho, um caminho de vigilância ativa, de discernimento prático, de fé que age. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a identificar os sinais sem sermos controlados por eles. Jesus não nos deu profecias para nos aterrorizar. Não, ele nos deu para nos preparar. Quando ele falou sobre guerras, terremotos, fomes e perseguições, ele terminou dizendo o seguinte: não se assustem. Isso precisa acontecer, gente. Por quê, pastor? Porque o medo paralisa, mas o conhecimento liberta. Quando você sabe o que está vindo, você pode se posicionar, pode tomar decisões conscientes, pode proteger a sua família, a sua fé, a sua comunidade. Então, vamos ser práticos. Quais são os sinais específicos que devemos observar? Primeiro, preste atenção na linguagem política. Quando líderes começam a falar repetidamente sobre a necessidade de sacrificar liberdades individuais pelo bem coletivo, isso é um sinal. Quando sistemas de controle são apresentados como conveniências tecnológicas inevitáveis, isso também é um sinal. Quando dissidência é rotulada como ameaça, quando questionar é tratado como traição, quando a liberdade de consciência é chamada de egoísmo, aí você está vendo o terreno sendo preparado. Segundo, observe a centralização de poder, de economia, de informação. Quando poucas entidades controlam o que você pode dizer, onde você pode gastar seu dinheiro, como você pode educar seus filhos, a liberdade está sendo erodida. E a Bíblia, ela é clara. O sistema do anticristo vai ser global, gente. Justamente porque será centralizado. Não haverá espaço para a autonomia. Então não vai haver espaço para diferença aqui. Todos terão que se conformar ao mesmo padrão, gente. Terceiro, preste atenção em como a fé está sendo tratada. Quando o cristianismo bíblico é atacado, não por ser falso, mas por ser intolerante, quando pregar o evangelho é chamado de discurso de ódio, quando defender a verdade das escrituras é considerado extremismo, quando a igreja ela é pressionada a mudar sua doutrina para se adequar aos valores do mundo. Esses não são apenas ataques culturais, não, gente. São preparações espirituais. Porque o anticristo, ele não vai poder tolerar uma igreja que se recusa a se curvar. Então ele precisará primeiro descreditar essa igreja, isolar essa igreja, criminalizar essa igreja. E isso já está acontecendo. Irmão Edson. Mas identificar o sinal, ele é apenas o primeiro passo. Depois que eu identifico o sinal, o que eu faço? Eu vou agir. E é aqui que muitos cristãos falham. Porque é muito fácil assistir vídeos sobre profecia do que viver de acordo com elas. É mais fácil, sabe, comentar nas redes sociais do que fortalecer a sua própria fé. Então, vamos falar sobre ações concretas de que as pessoas podem tomar a partir de agora. Primeiro, fortaleça a vida de oração. Eu não estou falando de orações mecânicas, não, repetitivas.
Eu estou falando de uma vida de comunhão real com Deus, gente. Porque quando a pressão vier, e ela virá, a única coisa que vai te sustentar é uma fé enraizada. Você não pode construir um relacionamento com Deus na hora da crise. Não, você constrói antes. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso se tornou ilegal. Ele não esperou a crise para começar a orar, não. Ele já tinha uma vida de oração estabelecida. E quando a lei o proibiu de orar, ele simplesmente continuou, porque a oração já era parte de quem ele era. Segundo, estude as Escrituras com profundidade. Não apenas leia, estude mesmo. Entenda contexto, memorize versículos, porque no dia em que você não puder abrir sua Bíblia livremente, ela precisará estar escrita no seu coração. E não estou sendo dramático não, gente. Há países hoje onde possuir uma Bíblia é crime, onde compartilhar o Evangelho pode custar a vida. E a tendência global não é de mais liberdade religiosa, pelo contrário, é de menos. Então aproveite o tempo que nós temos agora. Nós estamos vivenciando o princípio das dores de parto. E nas dores de parto não será fácil, porque as dores de parto não é fácil. Você já viu uma mulher quando ela está prestes a dar à luz? É muito complicado, é difícil demais. Entende? Para milhões de cristãos ao redor do mundo, essas são decisões diárias, gente. E para nós, graças a Deus, estamos aqui no Ocidente, que ainda desfrutamos de relativa liberdade, o tempo de preparação está acabando. Mas aqui está a boa notícia. Você não está sozinho. Há uma igreja global. Há irmãos em todos os continentes, irmã Custódia, que estão vendo os mesmos sinais, que estão se preparando da mesma forma, que estão dispostos a pagar o mesmo preço. E acima de tudo, há um Deus que prometeu: não te deixarei, nem te desampararei. Oh, glória a Deus! Ele não prometeu que seria fácil, mas prometeu que seria possível. E na força dele é. Então, chegamos aqui no final desse conteúdo, mas eu preciso ser honesto com você. Quando eu comecei a estudar essas profecias aqui, gente, quando eu comecei a conectar os pontos entre o que a Bíblia diz e o que está acontecendo no mundo, algo mudou em mim. Não foi medo não, foi clareza. Porque pela primeira vez eu entendi que a profecia não é sobre adivinhar datas, é sobre discernir tempos, é sobre reconhecer padrões, é sobre, estar acordado enquanto o mundo dorme. A paz pode ser um véu, e por trás desse véu, um plano está em andamento. Um plano que a Bíblia revelou há mais de 2000 anos. Um plano que usa as melhores intenções para alcançar os piores objetivos. Quando a promessa de segurança exige a renúncia de liberdade, quando a oferta de proteção cobra o preço da sua fé, quando a garantia de paz só vem através da conformidade total, a pessoa precisa entender: isso não é apenas política, isso é profecia se cumprindo, Mas aqui está a verdade que eu quero que você carregue. Conhecer essas coisas não deve te paralisar, deve te posicionar. Não é hora de desespero, é hora de vigilância, não é hora de medo, é hora de fé inabalável. Porque no final, meu amigo, o plano do anticristo não vencerá. Ele pode enganar multidões na grande tribulação, pode seduzir nações, pode até parecer invencível por um tempo, mas há um rei que já venceu, há um nome acima de todo nome, glória a Deus, e quando ele voltar, todo joelho se dobrará, não por imposição política, mas por reconhecimento da verdade. Então hoje eu te desafio, escolha estar entre aqueles que vigiaram, entre aqueles que carregam azeite na lâmpada, entre aqueles que não são loucos, mas são prudentes, entre aqueles, glória a Deus, que já estão preparando as suas vestes para o encontro com Deus. Por quê? Porque os sinais estão ao nosso redor, e a igreja precisa acordar antes que seja tarde demais. E se essa palavra tocou você hoje,
Se algo dentro de você se moveu, eu quero que você faça 3 coisas agora. Primeiro, escreva nos comentários apenas uma palavra: vigilante. Essa é a sua declaração de que você escolhe estar atento, de que você não será enganado, de que você está disposto a pagar o preço da fidelidade. Segundo, deixe o seu like nesse vídeo. Não é sobre números, não, é sobre alcance, sabe? Porque cada curtida leva essa mensagem para mais uma pessoa que precisa ouvir. E terceiro e último, inscreva-se no canal Povo da Fé Oficial e ativa o sininho, porque todo dia eu trago aqui uma nova revelação para vocês e você não pode perder o que vem a seguir, tá? No próximo vídeo eu quero expor algo ainda mais profundo aqui para vocês. As alianças secretas que estão moldando o cenário global. Os acordos que não aparecem nos noticiários. As forças que estão por trás dos discursos de paz. Você não vai querer perder, né? Até lá, vigie, ore muito e lembre-se, a vitória já foi conquistada. Nós só precisamos permanecer fiéis até o fim. Que Deus abençoe a todos e que Ele nos mantenha firmes até o dia da sua volta. Povo da fé, preste bem atenção. Abra agora o teu coração, tá? Porque o que eu vou te mostrar não é simplesmente uma obra em andamento. É muito maior do que paredes, muito maior do que madeira, telha ou cimento. É sobre destino. É sobre um povo inteiro que Deus decidiu alcançar. E está usando quem? Pessoas como você para isso. Cada barrote ali representa o futuro de uma criança que antes não tinha oportunidade nenhuma. É como se cada pedaço de madeira estivesse escrevendo uma nova história. História de esperança, educação, libertação de ciclos de miséria. Enquanto a gente constrói, eu quero que você lembre. As refeições continuam todos os dias. A fome não pausa. A gente não pode parar. Crianças em Moçambique continuam recebendo arroz, feijão, carne, fruta, suco, porque você tem sido resposta de Deus. E elas dependem dessa constância. A horta está produzindo sem parar, glória a Deus. Mas para continuar produzindo, precisamos cuidar da terra, dos insumos, das ferramentas, da irrigação. Nada disso se mantém sozinho, gente. A nossa escola de carpintaria está transformando jovens todos os dias. Meninos que estavam à beira da criminalidade agora constroem móveis, aprendem uma profissão, enxergam o futuro. Mas a gente precisa de materiais, ferramentas novas, madeira, equipamentos para manter esse projeto vivo. A escola de costura segue firme também, gente. Mulheres aprendendo, crescendo, descobrindo que elas podem ser independentes, úteis, valorizadas. Mas sem máquina, sem tecido e sem linha, não tem como a gente continuar não, né? E tem mais, nós estamos sonhando e trabalhando para levantar a nossa granja lá em Moçambique. Isso significa alimento, renda e autonomia. É um passo gigante rumo à alta sustentação da nossa base missionária. E lembre-se, gente, o nosso trabalho não é só na África, não. Estamos presentes nos ribeirinhos da Amazônia, onde não chega estrada, não chega governo, mas chega amor, alimento e palavra de Deus, através da sua generosidade. Ajudamos comunidades carentes também no interior de São Paulo, onde famílias inteiras encontram esperança através desse ministério. Agora eu quero falar diretamente com você, olha para mim aqui, ó. Existem momentos em que Deus coloca um peso no nosso coração. Aquele peso, sabe, santo, aquela certeza de que é comigo. Não acho que eu não usei a palavra correta, não é peso. É aquele incômodo. Sabe quando Deus te impulsiona? É como se algo tivesse te incomodando mesmo. Quem já sentiu isso aqui? Talvez hoje seja esse momento, sabe? Seja qual for o valor, Deus vê o coração. Amém. Glória a Deus, Mameg. E eu te garanto que nenhuma semente plantada no reino volta vazia, meu amigo. Nenhuma. Enquanto você assiste esse vídeo, crianças esperam a próxima refeição. A escola está ali, sabe, de pé, clamando pelo telhado. A casa do Manuel espera para ser fechada e protegida. O projeto da horta segue firme. A carpintaria, a costura, aguarda novos materiais. E a granja
A granja está apenas esperando o sim de pessoas que entendem que viver para Deus é viver para servir. Meu irmão, minha irmã, hoje eu estou te chamando, não para ajudar uma obra humana, não, mas para participar de algo que Deus está construindo com suas próprias mãos. Não ignore essa voz. Não deixa passar esse momento. A melhor hora para salvar vidas é agora. Que Deus toque o seu coração. E que juntos nós possamos continuar ajudando o reino na África, no Brasil e aonde mais Ele nos enviar, em nome de Jesus. Amém? Olha esse vídeo que legal. Dá o peixe. Outra coisa é você alimentá-los, continuar fazendo, né, o assistencialismo, mas também dar a vara, dar a rede e ensiná-los a pescar o próprio peixe. Amém, irmã Maria, isso, Deus abençoe. A nossa carpintaria continua a todo vapor. Deus As abençoe, mesas Orlando. aqui estão sendo fabricadas, não estão prontas ainda. Vai invernizar, Amém, invernizar elas, glória a Deus. fazer uma moldura também para ficar tudo bonito. E eles estão trabalhando aí, ó, fazendo mesas, fabricando. Aqui uma amostra daquilo que será as carteiras da nossa escola. Então aqui a criança senta, ali abaixo tem um compartimento para colocar uma bolsa, material, e aí em cima aqui para ela escrever. Que grandeza de Deus! Dá uma nota aqui, gente. Dá uma nota para esses dois projetos, de 0 a 10. Qual a nota que você dá? Deixa aqui no comentário a nota que você dá para esse projeto de 0 a 10. Ontem também tivemos aqui, como vocês viram, o pessoal ensinando eles o corte de cabelo, né? Olha só o que a palavra de Deus nos diz em 1 João 3,16 até o 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vem do seu irmão em necessidade não se compadecer dele, eu vou ver, meu Carlos. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Muitos amam só de palavra e de boca, mas nós estamos aqui amando juntamente com todo o povo da fé, com aqueles que estendem a mão, amando de verdade, com ações e com obras. Está aqui o trabalho sendo feito e eu convido a todos a participar conosco. Os dados para você nos ajudar estarão aí no vídeo, na descrição, em algum lugar na bio, se estiver no Instagram, no YouTube, está na descrição. Vamos para cima, juntos nós podemos fazer a diferença aqui na vida desse povo. Amém, glória a Deus, que bênção, que projeto lindo. Tem muita coisa, gente, para quem quer ver as imagens do projeto, entra lá no Povo da Fé no Instagram. É assim, ó, @povo da fé _. Ó, é assim que tá o nosso, desse jeito aqui, ó, Povo da Fé _. E lá você vê todas as imagens, os vídeos. Gente, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu quero nesse momento agora orar por você e com você, e em seguida colocar a retrospectiva 2024 aqui, logo tem a retrospectiva de tudo que nós fizemos em 2025, e será uma bênção na presença de Deus. Vamos orar, gente. Glória a Deus. Altíssimo, na tua presença nós já nos encontramos, a ti rendemos honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, meu Deus, por esse momento na tua presença. Eu apresento a vida de cada irmão, cada irmã que permaneceu comigo até aqui. Em o nome de Jesus eu oro, Senhor, que o Senhor possa dar saúde, livramento sobre a vida de todos, ó Pai. Em nome de Jesus, repreenda os males, ó Deus, traga a vitória, a resposta sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus, visita a família, a parentela, a casa, o lar, meu Deus, as finanças. Coloca tudo no lugar, ó Pai. Entra e faz uma obra linda, para que o teu nome continue sendo glorificado. É o que nós pedimos ao Senhor, crendo na resposta e na vitória, em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, digita amém e digita graças a Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, povo da fé.
Deixa o teu nome, sobrenome, pelo qual assina a sua família, a cidade onde você mora, que à meia-noite eu e a missionária Keren estaremos orando por todos vocês, e eu creio num tempo de resposta. O ano não terminou ainda, tem resposta de Deus vindo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vamos de retrospectiva. Beijo no coração. Siga a gente também no Kawaii TikTok. É Povo da Fé Oficial. Povo da Fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil, para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo para as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores para as famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos.
casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não. Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.